Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Desejo a todos aí um ótimo dia, uma excelente segunda-feira. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2014. Desejo aí a todos um ótimo dia, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira. Estamos iniciando aí a segunda semana deste mês de fevereiro de 2014. Na semana passada, a primeira semana do mês, tivemos aí uma semana de muita movimentação, de muita volatilidade. Nós tivemos aí dados, indicadores e eventos muito importantes, tanto na Ásia, nós tivemos dados de atividade industrial e serviços na China, no Japão. Tivemos dados também do mercado europeu, reuniões dos bancos centrais da Inglaterra e do BCE, com discurso, com a entrevista coletiva do senhor Mário Draghi. Tivemos aqui no Brasil dados de inflação, na sexta-feira tivemos o IPCA, inflação oficial, e tivemos nos Estados Unidos também vários indicadores, culminando com o dado do desemprego, o relatório de emprego do mercado americano na última sexta-feira. Os dados vieram considerados mistos, as vagas criadas foram menores, mas a taxa de desemprego caiu de 6,7 para 6,6, o que na segunda leitura foi amplamente comemorado aí pelos principais mercados internacionais, tanto que nós tivemos aí uma rodada positiva na Europa e uma rodada positiva também para os mercados americanos. O Dow Jones subiu 1,06%, fechou aos 15.794 pontos. A S&P 500, 1,33 de alta aos 1.797 pontos. E o Nasdaq, a bolsa eletrônica, subiu 1,69 aos 4.125 pontos. Portanto, tivemos 1,06 de alta no Dow, 1,33 no S&P e 1,69 no Nasdaq, uma rodada positiva para os mercados internacionais, apesar do dado misto, de uma leitura aí que acabou prevalecendo positiva para os mercados internacionais. Em especial, a leitura maior, majoritária, é de que estes dados foram pontuados em função do forte inverno, um inverno rigoroso, que se abate sobre o hemisfério norte, em especial nos Estados Unidos, e que isto também não vai mudar a rota previamente aí anunciada, ou pelo menos a expectativa da retirada dos estímulos por parte do Banco Central nos Estados Unidos, o que leva à leitura de que a economia americana vai se recuperando, a economia americana vai melhorando. Portanto, tivemos alta na Europa, alta nos Estados Unidos. A Bovespa subiu 0,7, 0,70 de alta, 48.073 pontos, recuperados aí os 48 mil pontos em fechamento, 48.073. A Bovespa que vai acumulando aí no mês uma alta de 0,91. Finalmente tivemos aí uma primeira semana positiva para a Bovespa, depois de algumas semanas aí, de alguns períodos de queda. Bovespa que caiu 7,51 no mês de janeiro, ela acaba subindo aí 0,91% no mês, nesta primeira semana aí de fevereiro, fechando a 0,7 na última sexta, aos 48.073 pontos. No ano, a Bovespa cai 6,67%. Em relação aos derivativos, nós tivemos aí na última sexta-feira na BMF, os juros dos contratos mais negociados, acabando por encerrar o dia no menor nível aí desde o final de janeiro. Portanto, queda aí nos derivativos, e no câmbio nós tivemos o dólar subindo aí ao longo da semana, mas depois, com a estabilização da moeda norte-americana, ele acabou tendo a primeira queda semanal depois de 2 semanas de alta, e acabou encerrando aí no mercado à vista na faixa de R$ 2,38. Portanto, o dólar teve aí a primeira queda semanal depois de 2 semanas aí de alta. Começou a semana em alta e depois reduziu a alta e passou a operar em queda, encerrando em baixa nos níveis aí de R$ 2,38, segundo as agências locais, a menor cotação desde o dia 21, 22 de janeiro agora do início deste ano. Passando aqui para as bolsas da Ásia e do Pacífico, nós tivemos majoritariamente uma sessão muito positiva,
A Bolsa do Japão subiu 1,77% aos 14.718 pontos. A Bolsa de Hong Kong foi exceção, caiu 0,27%. Na China, desempenho muito bom dos mercados. O Xangai Composto subiu 2,03%, o CSI 300 2,49% e o Shenzhen Composto subiu 2,67%. Portanto, as bolsas da China aí se recuperando e com altas aí acima de 2% nesta madrugada. A Bolsa de Taiwan subiu 0,05%, Coreia do Sul subiu 0,04%, Bolsa de Valores de Sydney, na Austrália, subiu 1,08%. As bolsas da Ásia e do Pacífico acompanharam aí a evolução e os fechamentos positivos dos mercados americanos e fecharam aí basicamente em alta, exceção a Bolsa de Hong Kong, que teve aí uma pequena queda, portanto, aí no fechamento desta madrugada. Na Europa, nós temos uma sessão mista neste início de semana. Londres sobe 0,07%, a Bolsa de Paris sobe 0,51%, a Bolsa de Frankfurt sobe 0,29%, alta em Londres, alta em Paris e alta em Frankfurt também, porém em Madrid a Bolsa cai 0,33% e em Milão a Bolsa cai 0,13%, sinais mistos aí para as bolsas na Europa. A Bolsa de Amsterdã agora sobe 0,3%. A Bolsa de Atenas sobe 1,01%, pouquinho mais de 1% de alta, 1.267 pontos, portanto uma rodada aí dividida com algumas bolsas operando em alta e destaque aí para a Bolsa de Madrid, a Bolsa de Milão, que vão operando com pequenas quedas. O euro opera estável, literalmente estável, a 1,3636, 0 a 0 diante do dólar americano. Diante do iene, o dólar cai 0,2, 0,20 de alta para o iene, 0,20 de queda para o dólar, 102,11 unidades de ien por dólar. E a libra esterlina cai 0,14% a 1,6388. O dólar, portanto, sobe diante da libra e cai diante do franco suíço, que sobe 0,17. Portanto, estabilidade do euro diante do dólar nesta manhã. O iene sobe 0,17, 0,18 agora, a libra cai 0,15 e o franco suíço sobe 0,16, sinais mistos aí para as moedas nesta manhã no mercado de moedas. Em relação à cesta de moedas, o índice negociado em Nova York, que mede uma cesta de moedas dos países emergentes contra o dólar, cai 0,11% a 89,92 pontos. O dólar, portanto, vai se valorizando nesse momento, vai subindo nesta manhã, diante deste índice que mede aí o dólar contra uma cesta de moedas dos países emergentes. Portanto, o indicador aí, o índice cai 0,11%, dólar mais forte. O petróleo, que teve forte alta no fechamento da última sexta-feira, operando na casa dos $100, caiu em Nova York para $99,5, 0,37% de baixa, em Londres a $109,54, diferencial aí de $10 o prêmio entre os dois tipos de contrato. Esse prêmio chegou a fechar a $8, $8,5 e agora voltou a abrir um pouquinho, operando aí a diferença, o diferencial entre os dois tipos de contrato, o WTI em Nova York e o Brent em Londres, para $10, ele cai 0,05% agora em Londres e cai 0,37% em Nova York. A gasolina cai 0,10% a $2,74 o galão, o vencimento, portanto, para março desse ano. Caminhando para Londres, nós vamos encontrar na Bolsa de Metais de Londres, a LME, os metais também com pequenas oscilações e sinais mistos. O níquel sobe 0,68, o chumbo sobe 0,21, o cobre cai 0,11, o estanho cai 0,05, o zinco cai 0,02 e o alumínio cai 0,26. Portanto, o níquel e o chumbo têm pequenas altas, cobre, estanho, zinco e alumínio com pequenas quedas. As mineradoras operam também com pequenas altas, o complexo agora em Londres, 0,38 de alta para Rio Tinto, 0,66 de alta para BHP Billiton, 0,91 de alta para Anglo-América. A mineradora chilena negociada em Londres, Antofagasta, sobe 0,78, a Vedanta sobe 1,63 e a Glencore Extrata, exceção, cai 0,10. Portanto, Rio Tinto, BHP, Antofagasta, Anglo-América e Vedanta vão operando em alta, destaque para as ações da Vedanta Resources, 1,63 de alta, e a Glencore opera com uma ligeira baixa e estável, 0,10, agora 0,11 de queda.
As petrolíferas, a BG opera com alta de 0,9, British Petroleum cai 0,16 e a Shell sobe 0,12, pequenas oscilações aí para o mercado das petrolíferas. Preço do minério de ferro, ele fechou a 120 dólares e 90 a tonelada seca na China na última sexta-feira, portanto, os menores níveis aí dos últimos meses, abaixo de 121 dólares, 120,90, uma queda de 0,08% para a cotação aí para o preço do minério de ferro negociado no mercado à vista na China na última sexta-feira. O preço do minério que vem caindo aí desde o início do ano, quando ele começou o ano, no início de janeiro, a 135 dólares a tonelada seca. Portanto, se nós pegarmos aí os 135 dólares para esta variação aí da última sexta-feira, nós temos uma queda aí de 10,44% no preço do minério desde o início do ano. Caminhando aqui para o outro lado do Atlântico, nós vamos encontrar na COMEX, em Nova York, o ouro subindo 0,78%, 1.272 dólares e 70 a onça Troy para abril, negociação mais líquida agora do ouro para abril. A prata para março sobe 1,10%, 20 dólares e 15 a onça Troy, alta no ouro, alta na prata. O cobre neste exato momento cai 0,03%, 3 dólares e 23 por libra peso. Na COMEX também o vencimento, a entrega do cobre é para março. E os metais industriais, o Palladium tem boa alta, 1,33% para março, e a platina para abril, aos 1.392 dólares, sobe 0,93%. Portanto, no mercado americano, nesta manhã, nós temos alta nos metais preciosos, alta nos metais industriais e o cobre aí estável com uma ligeira queda, acompanhando aí a movimentação de baixa do seu par, que é negociado nesse momento na Bolsa de Metais de Londres. Calendário para hoje é vazio. Nos Estados Unidos não temos aí nenhum dado, nenhum indicador importante que será disponibilizado na sessão de hoje. A agenda americana ela é intensa, mas ela vai começar a ter bons indicadores a partir de amanhã até aí o final desta semana. Hoje, sem destaques, sem indicadores previstos. Amanhã nós teremos aí os estoques no atacado à 1 da tarde. Na quarta-feira nós teremos aí os estoques de petróleo do Departamento de Energia dos Estados Unidos. Portanto, ainda amanhã e quarta, indicadores moderados nos Estados Unidos. Na quinta-feira, as vendas do varejo, o conhecido Retail Sales de janeiro, os pedidos de auxílio-desemprego também da semana aí que se encerrou no dia 8 de fevereiro, no último sábado, e os estoques também das empresas, todos na quinta-feira. Na sexta-feira nós teremos a produção industrial dos Estados Unidos e os dados aí preliminares do sentimento do consumidor medido pela Universidade de Michigan. Portanto, nós temos aí uma semana com indicadores mais fracos hoje, já a partir de amanhã e quarta, e na quinta e sexta-feira uma agenda mais intensa nos Estados Unidos. O que vai ser bastante intenso é a agenda de eventos nos Estados Unidos. A presidente do Federal Reserve, Mr. Janet Yellen, que agora já atua como presidente do Federal Reserve, irá fazer o seu primeiro pronunciamento no cargo com a apresentação do relatório semestral de política monetária ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, amanhã, terça-feira, dia 11, às 13 horas. Portanto, a senhora Yellen, que está assumindo aí a presidência do Federal Reserve, fará o seu primeiro pronunciamento no cargo amanhã na Câmara dos Representantes às 13 horas e ela deverá repetir esse pronunciamento no Comitê Bancário do Senado na quinta-feira, dia 13, às 13 horas e 30 minutos. Portanto, teremos aí como destaque a senhora Yellen estreando aí no cargo como presidente do FED, amanhã, 1h30 da tarde. E na quinta-feira também, às 1h30 da tarde, expectativa entre 13 horas e 13 horas e 30 para os depoimentos da senhora Yellen, amanhã, terça-feira, e quinta-feira, no dia 13. Além da senhora presidente do Federal Reserve, nós teremos aí a apresentação de vários presidentes dos Federais Reserve, dos distritos distritais, o presidente do Fed da Filadélfia, que vota esse ano no comitê, vai falar amanhã, terça-feira, dia 11. Nós teremos também o presidente do Fed de Richmond, que não vota no comitê, falando amanhã às 20 horas, 8 da noite.
O presidente do Fed de St. Louis vai falar aí na quarta-feira, às 11h45. Portanto, a agenda aí de eventos nos Estados Unidos será recheada aí de participações importantes de autoridades norte-americanas ao longo aí desta semana. Na Europa, nós tivemos aí indicadores anunciados hoje. Nós tivemos na França a produção industrial, divulgada agora nesta madrugada. A produção industrial da França teve queda de 0,3% em dezembro ante novembro. Portanto, a produção industrial da França tem queda de 0,3% em dezembro ante novembro aí do ano passado. Nós tivemos também na Itália o mesmo indicador, divulgado agora um pouco mais tarde. Nós tivemos a produção industrial italiana caindo 0,9% na base mensal entre dezembro e novembro, e tivemos aí a produção industrial caindo 0,7% na base anualizada. Portanto, assim como na França, caiu 0,3% a produção industrial francesa, na Itália, a produção industrial na base mensal, dezembro ante novembro, caiu 0,9% e na comparação anualizada recuou 0,7%. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação do IPCS. A Fundação Getúlio Vargas, agora às 8 horas da manhã, divulgou o IPCS e ele teve uma ligeira redução. O IPCS ficou em 0,96 aí na primeira quadricemana de fevereiro, ante 0,99 na anterior. Portanto, o único indicador de inflação disponibilizado hoje aqui no Brasil, o IPCS, ficou em 0,96 na primeira quadricemana de fevereiro, ante 0,99 na anterior, uma ligeira queda, uma ligeira desaceleração no índice medido aí pela GV. Portanto, o IPCS, primeira quadricemana do mês, agora de fevereiro, 0,96, ante 0,99 na anterior. Outra informação importante aqui no Brasil: o Banco Central realiza 2 swaps hoje, faz o seu leilão, o seu swap cambial diário, 4 mil contratos, para 1º de agosto e 1º de dezembro, 9h30, 9h40 propostas, resultado estará disponível a partir das 9h50, 4 mil contratos, cerca de 200 milhões, 2 vencimentos, um do 8 e um do 12, portanto o BC realizando seu leilão de swap cambial diário. E nós teremos também o terceiro leilão da rolagem, 10.500 contratos, o Banco Central rola hoje, vencimento de março, 5 de março, nós temos aí 147.500 lotes que vencem, 7,3 bilhões de dólares, já foram rolados 10.500 contratos na quinta-feira, 10.500 contratos na sexta, e hoje a oferta de mais 10.500, 11h30, 11h40 as propostas, resultado será conhecido a partir das 11h50. Finalizando, a posição dos investidores estrangeiros aqui na BVMF, nós tivemos aí de sexta-feira para hoje, os investidores estrangeiros com 979 vendas no dólar, 213.010 contratos amanhecidos comprados, apesar da redução significativa aí nos últimos dias, nas últimas semanas, em relação à posição dos investidores no dólar, a posição ainda é bastante ampla, comprada aí no dólar futuro, portanto 213.010 lotes é a posição amanhecida comprada no dólar. 1.406 compras no índice, 46.702 contratos, a posição dos investidores estrangeiros é comprada no dólar, 213.010, comprados no índice, 46.702, comprados nos ativos aí da BVMF, portanto, posição dos estrangeiros compradas no dólar, compradas no índice. Os investidores estrangeiros retiraram 5 milhões de reais da Bovespa no dia 5. No mês, o saldo está negativo em 393 milhões de reais e no ano em 1.247 bilhão. Portanto, a Bovespa aí, embora ela tenha melhorado no final desta semana e tenha ficado com alta de 0,91 na semana e no mês, o fluxo é negativo aí até o dia 5/2, a última quarta-feira, 393 milhões de saída e no ano 1.250 bilhão.
Sendo assim, desejo a todos um ótimo dia, desejo a todos aí uma ótima semana. Vamos acompanhar os indicadores americanos aí ao longo da semana, na Europa também. Hoje, 2 leilões do Banco Central, 9,6, 9,40 o primeiro, resultado 9,50. Terceiro leilão de rolagem, 11,30, 11,40, resultado aí às 11h50. Portanto, importantes movimentos aí, leilões do Banco Central para o dólar aqui em relação à movimentação diária, sem destaques, sem eventos nos Estados Unidos hoje. Aqui apenas o IPCS, com uma ligeira desaceleração aí, 0,99 para 0,96. E a pesquisa Focus, que está sendo disponibilizada neste exato momento, o IPCA para 2014 cai de 6% para 5,89%. O IPCA para 2015 segue em 5,70%. Expansão do PIB para o ano que vem segue em 2,20%. A expansão do PIB para esse ano se desacelera de 1,91% para 1,90%. Selic para Copom aí de fevereiro segue em 10,75. Câmbio para o final de 2014 em 2,47. O câmbio para o final do ano que vem sobe de 2,51 para 2,53. Portanto, a Selic para o final de 2014 sobe de 11 para 11,25. Atenção, a projeção da Focus aí, Selic para o final desse ano subindo mais um quarto, de 11 para 11,25. E a Selic para o final de 2015 de 11,88 para 12%, mas o Copom de fevereiro segue inalterado em 10,75. Bom dia a todos, boa segunda-feira e uma ótima semana a todos.